Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, a serviço do Reino de Deus, aleluia, proclamando o Reino de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, o perdão, a salvação eterna. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. E para completar, é claro, as palavras de Jesus lá em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, em hipótese nenhuma, a não ser através dele. E você conhecendo bem a Bíblia, você vai entender por quê. Que tudo está em Jesus. A solução do mundo, das pessoas, não solução qualquer, mas uma solução eterna está em Jesus. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é tudo aquilo que nós necessitamos. Amém? Graças a Deus. Eu queria falar assim um pouco das parábolas, porque muitas vezes é colocado as parábolas como uma simples ilustração para ajudar no entendimento do texto. Mas não é uma simples ilustração, uma criação. Claro que não é. Na verdade, através das parábolas, também Jesus, eu creio que principalmente, Ele está trazendo revelação das coisas espirituais. Amém? E nós precisamos ver dessas duas maneiras, e principalmente da segunda maneira, onde ele coloca coisas concretas do mundo espiritual para trazer revelação. Amém? E parábola é necessário também estar em espírito para compreender espiritualmente. Portanto, amado Espírito Santo, és bem-vindo nesse momento. E nós colocamos a nossa mente e o nosso coração em Ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Lucas capítulo 16, versículo 19 em diante, a parábola é o rico e o mendigo. Glória a Deus. Queremos, segundo aquilo que Deus estará nos revelando, comunicando, meditando. Amém? Aleluias. Na dependência, claro, do Espírito Santo. Tá certo? Muito bem. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Que vidão! Amém? Glória a Deus! Aleluia! Mas vamos continuar para ver o resultado deste vidão, que muitos acham que é uma maravilha. Amém? Mas pela palavra temos a revelação sobre isto, muito séria. Amém? Muito bem. Versículo 20. Mas havia também certo homem, um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Amém? Ele estava a cada dia ali na porta daquele homem riquíssimo. Amém? Vamos ver então aqui na palavra o que acontece com isso, qual é a relação desses dois, aleluias, desses dois, eu diria assim, entidades, eu diria assim, espiritual, para trazer entendimento. Ali, vamos lá então. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aleluias!
Glória a Deus. A palavra declara, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Amém? Mas não fala que ele recebia essas migalhas. Ele apenas desejava. Amém? O que ensinou o texto? Que nem isso o rico dava a ele. Amém? Mas nós vimos que o rico tinha muitos cães que eram bem cuidados, bem tratados. E para que eu olhar para aquele pobre mendigo ali sentado na porta, quem sabe incomodando todos os dias? Amém? Então nós temos um perfil, não é, desse homem riquíssimo. Amém? Aleluia! E vimos que a parábola trata de dois personagens, agora sim, o rico e o pobre. Amém? Agora, eu quero destacar nisso, quem é esse mendigo? Esse mendigo que, no final das contas, vai para o céu. Amém? Então a gente fica às vezes impactado com isso. Mas só porque era mendigo? É que esse mendigo traz a figura de quem? De todo aquele que nasceu de novo, que rompe com tudo. Amém, amados? E coloca o seu coração na principal riqueza que está guardada em Cristo no céu. Então veja bem o que Jesus declara: não acumuleis tesouros na terra, que a traça, a ferrugem, o tempo, e termina. Tudo que existe tem um fim. Mas acumuleis tesouros no céu, uma vida completamente rendida a Deus e rompida com esse mundo, onde não há nada mais que interessa para ele. É esse mendigo. Amém? Aleluia. Para que possamos também entender espiritualmente. Este é o verdadeiro cristão. Amém? E não tem a ver com uma vida satisfatória, claro que não. Mas com a sua condição de desprendimento de tudo. Amém? Veja a palavra de Jesus. Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Amém? Então, aí podemos entender, amém, sobre essas coisas. Aquele que nasceu de novo não está apegado a esse mundo. Ele vive apenas neste mundo para poder se conduzir, mas o seu coração, os seus olhos, o seu ser, o seu espírito está no alto. Então, lá em Colossenses 3, está muito claro. Se é que você ressuscitou para Cristo, olhai para o alto, onde está Deus sentado e à destra dele está Jesus. Não pensais mais nas coisas desse mundo, mas as coisas do céu. Então, fica muito claro isso. Amém? E que Deus te dê sabedoria para entender aquilo que Deus está trazendo nessa parábola. Vamos em frente então. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Uma observação, não é porque esse homem era rico, amém? Mas porque ele era ruim, ele era avarento, amém? Por isso não foi para o céu. E esse é o perigo da riqueza, do dinheiro deste mundo em que nós vivemos. E Paulo fala bem sobre isso. O quão é perigoso isso. Amém, amados? As riquezas. Glória a Deus. Por isso nosso coração tem que estar completamente rendido a Deus e sendo Ele a principal riqueza, sabendo que tudo que existe vai passar. Mas aquele que recebe a divina semente, a palavra de Deus, viverá eternamente. E Jesus declara bem sério isso, e João também, sobre essa questão das riquezas desse mundo. Amém? Aquele que ama esse mundo, esse não ama a Deus. Amém? Quer dizer, o seu coração tem que estar completamente em Deus. E é bom que você entenda isso como cristão. Se não é ainda, que seja a tua principal riqueza. Muito bem. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão.
morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Lembrando aqui, queridos, que é o próprio Jesus, antes de cumprir a sua missão, que está falando. Então ele fala na parábola de algo que aconteceu antes. Amém? Pois é. Veja bem essa palavra, que é uma parábola, mas também que revela. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Então veja bem, duas coisas aqui são interessantes saber. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Primeira coisa. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui é interessante, porque ali diz que o mendigo, os anjos vieram buscá-lo. Mas o rico nem fala nisso, só diz que foi sepultado. Amém? E o pobre, o mendigo, foi para o seio de Abraão. Então veja bem, Abraão está vivo, na glória. Amém, amados? Aleluia. E esse mendigo, Jesus está revelando que foi para o seio, ou namorada de Abraão. Glória a Deus. Agora, para onde é que foi então o rico avarento e ruim? Aleluia. Que acumulava tesouros, não dividia com ninguém, que mesmo vendo aquele pobre bicho ali, não dava pouco caso para ele, nem saber. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Morreu também o rico e foi sepultado. Só isso. Seguindo. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quer dizer, o texto fala de algo antes da graça. Uma situação que acontece antes. Amém? E uma realidade que sempre acontece para aquele que é salvo. Amém? Agora veja bem, o texto diz que o mendigo foi levado pelos anjos e o rico só sepultado. Amém? A princípio. Por quê? Porque Deus quer nos mostrar a diferença daquele que morre em Cristo e aquele que morre sem Cristo. Interpretando isso, queridos, a gente vai entender então que os salvos, os próprios anjos de Deus, vêm buscá-los. A pergunta é, quem é que vem buscar o pecador quando morre? Pense sobre isso. Glória a Deus. Muito bem. Então veja bem, um foi para o céu, onde está Abraão no descanso, na glória, e o rico foi para onde? Para o inferno. Amém? Então eu dizer que o inferno está vazio, que não existe ninguém lá, estou errado também. Porque essa é a revelação. E Jesus não diria algo, uma instrução errada. Como? Se ele veio de lá para nos revelar. Aleluia. Então, ele traz uma revelação. Que isso já é uma realidade agora. Que aquele que morre em Cristo, aleluia, oh meu Deus, esse vai para um descanso eterno já onde está Abraão. Aleluia. Mas aquele que morre sem Cristo, ele vai para onde? Para o inferno. Aleluia. Eu queria assim antecipar algo, porque também está na Bíblia e vai completar isso. No final do juízo, veja, Satanás e seus anjos, seus demônios, falso profeta, mentiroso, toda essa laia é lançada onde? No lago de fogo. Mas também no lago de fogo é lançado o quê? O inferno, que já existe, e você pode ir lá em Apocalipse. Porque é uma confusão nisso. As pessoas entendem que o lago de fogo e o inferno é igual, mas não. O inferno já existe. E aquele que morre sem Cristo vai para lá. No final, Satanás é lançado direto no lago de fogo. Amém? E
o próprio inferno, onde está os que perderam a salvação, lançado aonde? No lago de fogo. O próprio inferno com todos aqueles. Amém? A princípio, veja, é isto que a parábola nos diz. Tá certo? Muito bem. Estando em tormento, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Quer dizer, desfrutando então desta maravilha, aleluias, da alegria de estar ali, junto então com Abraão já na glória. Amém? Vamos completar então na segunda mensagem. Espero você lá em nome de Jesus. Amém?